Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júlio Eduardo e nós estaremos aqui, estou aqui, quer dizer, né, para mais uma live de hoje, né, uma aula, quer dizer, aula essa de dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos. Beleza? Aula muito importante, fundamental e que será útil para entendermos algumas questões que serão estudadas posteriormente. Antes de começarmos, quero dizer que você que não é inscrito no canal, se inscreva e você que já é inscrito, compartilhe com seus amigos, seus grupos de Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e outros. E também que dê um like, curta o nosso canal. Beleza? Sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Pessoal, bora lá então. Bem, primeiramente, eu trouxe aqui algumas imagens para que nós possamos analisar. Então, primeiro é o seguinte: esse fio aqui tem a ver com dilatação. Observe que você tem um fio. Esse fio, ele conduz corrente elétrica, né? São fios que transmitem energia elétrica. Só que quando acontece de transmitir energia elétrica, é também gerado calor nesses fios, desculpa. Quando é gerado calor, o que que acontece? Ele aquece. Bem, se é aquecido, nós temos ainda uma outra situação. Olha só, por que você acha que entre os trilhos você tem espaços, tá? Isso ocorre para evitar uma situação dessa daqui, ó. Trilhos que acabam se entortando. Imagine como um trem consegue passar por uma situação dessa, por um trilho desse. Uma outra situação aqui para nós analisarmos é o seguinte: imagine que você tem aí uma calçada em que você coloque blocos muito próximos. Então, quando houver a dilatação, ou seja, quando houver um aquecimento, eles vão se afastar. Vai haver espaços vazios ou vagos entre os blocos. Mas quando ele resfriar, o que que vai acontecer se você coloca ele coladinho? Eles vão se contrair, consequentemente o do meio vai ser quebrado, né? E por que eu trouxe esse exemplo? Vamos lá. O termo é dilatação. O que é dilatação? É o aumento. Mas quando a gente fala aqui de dilatação térmica, a gente está falando um conceito mais amplo, tá? No quê? Uma variação do tamanho ou no volume ou na superfície de um corpo quando sofre variação de temperatura. Então, todos os corpos, quando eles são aquecidos ou resfriados, ou seja, quando eles sofrem variações de temperaturas, eles também variam o seu formato, seu tamanho, seu volume ou a sua área. Beleza? No caso do fio aqui, se eles não tivessem essa sobra, né? Quando passasse a corrente que aquecesse muito, eles iriam esticar e aí, se não tivesse essa sobra, acabaria quebrando o fio. Mesma coisa dos trilhos aqui, ó, iriam entortar. E no caso aqui das calçadas, pode ser o caso de quebrar. Então, esses fenômenos e outros, eles são usados, né? São exemplos que são usados o conceito físico de dilatação térmica. Eu poderia citar outros, como por exemplo, quando se vai a um dentista e você faz alguma restauração dentária, você também utiliza-se da teoria, né, do conceito de dilatação. Porque imagina, a gente vai perceber que corpos de materiais diferentes sofrem variações de tamanhos diferentes, mesmo sofrendo a mesma variação de temperatura. Ou seja, cada material aumenta ou mais ou menos, isso vai depender do tipo de material. E se no dente você coloca um material que ele seja, as características desse material sejam bem diferentes do dente, nós todos os dias ingerimos coisas, né, alimentos, sejam eles a temperaturas altas, temperaturas baixas ou até temperaturas muito baixas, né, geladas. Então, o que que ia acontecer? O seu dente e o material que for usado na restauração iriam sofrer variações de tamanhos
diferentes no mesmo intervalo de tempo. Então, isso poderia causar o quê? Uma quebra do dente, ou do material, ou uma situação até pior. Então, todos esses exemplos aqui, nós temos a aplicação do conceito de dilatação térmica. Bem, então, vamos começar estudando a dilatação térmica dos sólidos, e a primeira é a dilatação térmica linear. O que é a dilatação térmica linear? O aumento do comprimento quando aquecido. Lembrando, se for aquecido, vai aumentar. Se for resfriado, irá diminuir. Então, quando aquecido, aumenta o seu tamanho. Então, nós temos o seguinte: imagina que eu tenho aqui uma barra de um comprimento L0 com uma temperatura qualquer T, 0, e aí ele é aquecido. Então, ele passa a ter agora um tamanho maior. Esse ΔL aqui representa o tanto que ele aumentou. Observe que eu tinha só isso, agora eu tenho isso tudo. Ou seja, aumentou isso daqui. Bem, lógico que se nós analisarmos de forma real, o aumento ele não vai ser muito grande, né? Vai ser aumentos aí na casa de centímetros, mas principalmente milímetros, tá? Vai aumentar também 1 metro, assim, também, porque aí seria um aumento muito grande, tá? De metros, assim, demora-se muito tempo. Então, olha só. Então, nós temos o quê? Um comprimento inicial e um comprimento final, que é o comprimento após o aumento. Então, a gente tem aqui uma fórmula que vai relacionar isso. Fórmula do ΔL. O que é o ΔL? O ΔL é o que a gente chama de dilatação linear térmica ou térmica linear. O L, comprimento final. O L0, comprimento inicial. Então, o que é o ΔL, ou seja, a dilatação? É o que eu tinha após o aquecimento, melhor, o que eu tenho, né, após o aquecimento, menos o que eu tinha antes do aquecimento. Então, é o comprimento final, né, a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial. Mas ela pode ser representada por essa fórmula aqui, ó, L0 alfa delta T. L0, comprimento inicial. Alfa, o que é o alfa? Coeficiente de dilatação linear. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. E o delta T, que é a variação de temperatura. Por que variação de temperatura? Porque se ele foi aquecido, quer dizer que agora ele vai ter uma temperatura diferente do que ele tinha antes. Então, eu tenho que calcular quanto aumentou, porque o tanto que variou a temperatura é o que vai determinar o tanto que aumentou o comprimento dessa barra. Beleza? Agora, o que é o coeficiente de dilatação térmica? Coeficiente de dilatação térmica. O que é isso? Só fala para mim o que é isso. Bora lá, então. O coeficiente de dilatação térmica, ele nada mais é que a medida do, do valor que vai aumentar determinado material, ou melhor, vai variar determinado material quando sofrer variação de temperatura. Então, por exemplo, eu tenho um material de alumínio e outro de ferro. Então, se eu aquecer os dois, eles têm o mesmo comprimento, tá? Ou seja, o mesmo tamanho. E eu aqueço os dois. E vamos supor que os dois estejam na mesma temperatura, tá? Os dois estão com a mesma temperatura, mesmo tamanho, mesmo comprimento. E eu aqueço igualmente os dois. Por mais que eu aqueça igualmente os dois e eles estejam com o mesmo tamanho, com a mesma temperatura, durante o aquecimento, um vai aumentar mais do que o outro. Por quê? Porque a característica atômica dele, né, as propriedades atômicas dele, permite, né, que um consiga ter uma variação maior do que o outro. Ou seja, um aumento maior do que o outro, melhor dizendo. Então, nesse caso, por mais que eles fiquem aquecidos pelo mesmo período de tempo, eles não vão aumentar igualmente, porque tem materiais que tendem a
a sofrer um aumento maior de comprimento quando aquecido do que os outros. Mais à frente a gente vai ver que isso tem um outro nome, né? Condutividade térmica está relacionado um pouco a isso, tal, que está relacionado ao que? À estrutura molecular de cada corpo, beleza? Bem, então o que que é o comprimento final? É o comprimento inicial, né? A soma do comprimento inicial pelo mais o que aumentou, óbvio, né? Eu já tinha um comprimento antes. Agora eu vou ver o que aumentou. Soma os dois, me dá o comprimento total final. E eu posso também abrir o ΔL como L0 alfa delta T, tendo essa fórmula aqui mais ampla, tá? Eu coloquei aqui, mas eu gosto de trabalhar o quê? Usando essa fórmula aqui mais tranquila, essa fórmula aqui primeiro, e depois eu aplico nessa daqui, tá? Porque fica melhor, beleza? Quando a gente fizer o exercício, vocês vão ver que eu gosto de trabalhar assim, porque eu acho mais viável. Bem, então, coeficiente de dilatação. Então, nós temos aqui o exemplo do trem, né, nos trilhos. Fala assim, nos trilhos dos trens há um espaço, porque nos países de temperatura elevada, durante o calor, há dilatação nos trilhos e, consequentemente, o trem descarrilharia. Nos países frios, como a contração dos trilhos, né, ocorre que tem uma contração dos trilhos, então é por isso que os cálculos devem ser precisos. Para isso, eu preciso saber o tipo de material, né? Qual é a substância, o elemento químico que é feito o material. E olha aqui o que acontece. Nós temos aqui materiais diferentes que têm coeficientes de dilatação linear diferentes. Aqui o ferro e o aço está dando o mesmo valor, mas há uma pequena diferença entre os dois, tá? O ferro é 11, tá bom? O aço é mais próximo do 12, o ferro é mais próximo do 11. O alumínio, 24 vezes 10 a menos 6. O cobre, 17 vezes 10 a menos 6. O chumbo, 29 vezes 10 a menos 6. O mercúrio, 41 vezes 10 a menos 6. O concreto, 12. O vidro, 9. E a prata, 19 vezes 10 a menos 6. Se eu pegar aqui pelos números aqui, pelos dados dessa tabela, qual que tem o maior poder de dilatação? Ou seja, qual desses materiais aumentaria mais o seu volume quando aquecido? Seria o mercúrio. Porque o mercúrio, o coeficiente de dilatação dele é 41. Então, a cada grau Celsius, ele vai aumentar essa quantidade. Que é praticamente o dobro da prata. Beleza? Bem, essa tabela eu vou usar mais para frente, salvo engano, ferro, aço, alumínio e mercúrio, tá? Aí, quando a gente fala lá, às vezes isso não vai dar. Então você tem que ter uma tabela, beleza? Mas assim, no livro de vocês tem essa tabela, tá? Vocês podem observar no livro de vocês, tá? Do segundo ano, que tem isso lá, tá bem no início, tem tabela até mais ampla do que essa daí. Então, acompanhe lá no livro de vocês. Bem, dilatação superficial. Enquanto dilatação linear é o aumento do comprimento, né? Quando sofre o aumento de temperatura, a dilatação superficial agora é a variação da área quando sofrer variação de temperatura. Resumindo, é a mesma situação. A diferença é que lá no dilatação linear era apenas em uma dimensão, comprimento. Aqui nós temos duas, comprimento e largura. Então nós temos aqui o comprimento e a largura. Então olha só, imagine que eu tenho essa área a uma determinada temperatura T0, aí eu aqueço. Então a área agora vai aumentar. Como a área vai aumentar, então toda essa parte aqui, ela sofreu variação, aumento. Ou seja, essa área aqui, ela só existe porque esse material for aquecido anteriormente. Então a ideia é a mesma, pessoal. O que que vai mudar? Como a gente está trabalhando em duas dimensões, então a gente tem que considerar o que? Essas duas dimensões. E em duas dimensões eu tenho um cálculo de área e não um cálculo de comprimento. Então, em vez de ser ΔL, vai ser ΔS, que é a diferença entre a superfície ou área final menos a superfície ou área inicial. E o meu ΔS? Lembra que ΔL era L0 alfa delta T?
O ΔS seria o S0 beta ΔT. Aí aparece aqui, professor, beta. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse beta aqui. Porque agora, lá era alfa, que é beta, tá? O alfa é o que a gente chama de coeficiente de dilatação linear. E o beta, coeficiente de dilatação superficial. Mas daqui a pouco eu vou falar melhor dele. Bem, então, o que é a área final? É o S0, ou seja, a área que eu tinha inicialmente, mais a área que aumentou, né? Quando há contração, não é mais, vai ser menos, porque vai diminuir, beleza? A gente usa, tanto vale para o caso da superfície, como vale para o caso da parte linear, ou também para a próxima que a gente vai ver, que é volumétrica. Então, nesse caso aqui, seria negativo, tá bom? Por quê? Porque como há uma contração, então não vai aumentar, vai diminuir. Nesse caso, o sinal que representa essa diminuição seria o sinal da subtração. Bem, o que é o ΔS? S0 beta delta T. Então, substituindo aqui o ΔS por isso, então vou ter S, que é a superfície final, igual a S0, que é a superfície inicial, ou área inicial, mais superfície inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Bem, e o beta? Olha só o beta. O beta, pessoal, ele é o dobro do alfa, óbvio. Porque o alfa não é o coeficiente de dilatação em uma dimensão, uma linha. O beta em uma superfície. Então, se o beta analisa agora em duas dimensões, eu vou ter que dobrar o valor do que eu tinha antes. Então, aquela tabela ali, se você fosse calcular a dilatação em uma daquelas substâncias, e essa dilatação ela fosse superficial, né, da superfície, então você não poderia usar aquele valor, você teria que usar aquele valor e multiplicar por 2, porque aquele valor era linear. Para achar superficial, eu pego esse valor e multiplico por 2, porque eu estou analisando o que? As duas dimensões, ou seja, o comprimento e a largura. Beleza? Então guarde bem isso, é isso que vai mudar, mas a ideia é a mesma. Antes eu tinha comprimento inicial, agora eu vou ter superfície inicial. Antes eu tinha variação de temperatura, vou ter variação de temperatura. Depois eu teria dilatação linear, agora eu tenho dilatação superficial. E no final, juntando o início mais o que aumentou, antes eu teria o comprimento final, agora eu vou ter a superfície final. E lembrando que o beta é o dobro do alfa. Lá nos exercícios, né, nos exemplos, vocês vão ver que eu vou trabalhar com isso. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, tá? A ideia é simples. Então, lembra, eu tinha essa superfície cinza, sofreu aquecimento, agora eu tenho a cinza mais o azul, que é o que aumentou. Bem, terceira situação, dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica trabalha em três dimensões: comprimento, largura e altura. Vou colocar aqui, ó, comprimento, largura, tô fazendo o contrário, mas não tem problema não, e altura. Três dimensões. Então vai aumentar tanto na altura, como na largura, pode ser profundidade, como no comprimento, ou aqui pode ser largura, tanto faz, mas vai aumentar nas três dimensões, tá? Quando sofrer aquecimento, ou diminuir quando sofrer resfriamento. Bem, então lembre-se, se aumentar a temperatura, aumenta o volume desse corpo. Nesse caso aqui nós temos um cubo, antes nós tínhamos só voltar aqui, ó, esse aqui é um paralelepípedo, tá? Lembra do tijolo, é um tipo de paralelepípedo, e aqui eu tenho um cubo. Qual que é a diferença? No paralelepípedo, três lados iguais. Desculpa, diferente. No cubo, três lados iguais. Bem, então o que nós vamos ter? O que é a dilatação? A dilatação volumétrica é, que é o que a gente chama de ΔV, é o volume final, né, menos o volume inicial. A ideia é a mesma. Na superfície era a superfície final menos a superfície inicial. Na linear era o comprimento final menos o comprimento inicial. Tá. O que é o ΔV então? Volume inicial vezes, olha aqui a letra grega gama, com coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura.
Bem, e o que é o volume final? É o que eu tinha inicialmente mais o que aumentou. Então, V0 mais ΔV, tá? Substituindo ΔV por tudo isso, né? V0 gama ΔT, então vou chegar a essa fórmula aqui. Lembre-se que eu vou trabalhar separadamente. Então, vocês viram que a ideia é a mesma? A mesma ideia? Então, vocês podem ver que, como a ideia é a mesma, a gente não precisa se preocupar com decorar tudo. Guarda a ideia. Eu tinha um comprimento antes, sofreu um acréscimo, devido ao acréscimo de temperatura, eu vou ter um comprimento final depois. Eu tinha uma superfície antes, sofreu um acréscimo, devido ao acréscimo de temperatura, eu passo a ter uma superfície final depois, maior. Eu tinha um volume antes, sofreu um acréscimo, devido ao acréscimo de temperatura, eu passo a ter um volume final maior agora, devido ao aumento. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia. Bem, e o que é? E aqui o coeficiente, que é 3 vezes o alfa. Por que 3 vezes o alfa e não 2 vezes? Porque vamos lá, nós estamos trabalhando em 3 dimensões. Então você tem que analisar os 3 casos: comprimento, a largura e a altura, tá? Porque antes era só o comprimento, depois o comprimento e a largura, e agora o comprimento, largura e altura. Então a gente está analisando agora os 3 casos. Por isso que é 3 vezes. Então você vai pegar o valor daquela tabela e multiplicar por 3. Beleza, pessoal? Beleza, beleza, beleza? Bem, considerações importantes. Então vamos lá para as considerações importantes. Então a primeira é o seguinte: imagine que eu tenho aqui uma esfera que ela tem que passar por esse anel circular. Faço? Eu aqueço o anel ou aqueço a esfera? Vamos lembrar o seguinte: se eu aqueço um corpo, a tendência é ele aumentar. Um corpo que tem um orifício, esse orifício ele aumenta quando é aquecido ou diminui quando ele é aquecido? Muita gente costuma confundir. Então lembre-se, se o corpo ele aquece, ele aumenta, ele vai aumentar, mas ele vai aumentar o quê? Alongando também ou aumentando também o orifício. Então, isso é uma coisa que vocês precisam ter cuidado. Segundo caso, então um exemplo aqui, ó. Essa bola não passava facilmente, eu aqueci ela, agora ó, ela não consegue passar. Por quê? Porque conforme a teoria da dilatação, quando os corpos são aquecidos, a tendência é ele aumentar de tamanho. Outro exemplo aqui é o da chapa circular, né, que tem um furo circular, né? E o exemplo da moeda, ó, também passava facilmente, aquecia a moeda, ela não passa porque ela também aumentou de tamanho. Para que agora essa moeda aqui está mais quente, ela consiga passar, eu vou ter que aquecer agora o quê? Aquecer o anel, tá? Que aí aquecendo o anel, ela dilata-se, aumentando também o espaço dentro do anel, tá? A região do orifício circular. Bem, para concluir aqui, uma outra situação é a da lâmina bimetálica, tá? A lâmina bimetálica é só o quê? Ela ocorre de que forma? É uma lâmina composta de dois materiais que estão colados um no outro, né? Diferentes. Então, olha só, dois materiais diferentes. Se eu aqueço, o que vai acontecer? Como eles são feitos de materiais diferentes, um tende a dilatar mais do que o outro. Então, nesse caso aqui, ó, o de baixo dilatou-se menos que o de cima. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que o de cima tem um coeficiente de dilatação maior. Por que eu sei que ele dilatou mais? O de cima. Simples. Porque como a curva é para baixo, quer dizer que esse de cima, para acompanhar o mesmo tamanho do outro, ele teve que o quê? Tem que ser maior. É o caso de você correr numa pista circular. Para que você acompanhe quem está para o lado de dentro, você tem que estar um pouco mais à frente na diagonal. Porque se você sair paralelo, na hora que faz a curva, quem está mais para dentro, né,
tende a ganhar espaço, porque ele precisa dar o círculo que ele vai descrever, o comprimento do círculo que ele vai descrever é menor, porque vamos lembrar que o comprimento do círculo ele depende do raio. Então, quanto maior é o raio, maior é o comprimento do círculo. Nesse caso aqui, se é para dentro, quer dizer que o raio de dentro aqui é um pouco menor do que o de fora, supondo que fosse um círculo fechado, né? Tá? Então, lembre-se, numa lâmina metálica, aquele que tem maior coeficiente de dilatação, se for aquecido, ele tende o quê? Se for o de cima, o que tem o maior coeficiente, quer dizer que quando for aquecido a lâmina, ele vai encurvar para baixo. Tá? Vamos ver exemplos diferentes. Aqui, ó. O aço e o latão. Então, olha só, o latão, o coeficiente de dilatação dele é maior do que o do aço. Então, quando aquecido, o latão ele acaba o quê? Se curvando para o lado direito, para o lado onde está o aço, que é o de menor coeficiente. Consequentemente, o latão vai ter um comprimento maior. Por quê? Porque ele está do lado externo da lâmina. Para você ver isso mais claramente, vamos ver aqui o aço e o zinco. Então, ó, no aquecimento, o aço tem um coeficiente de dilatação menor do que o zinco, porque se eu for medir esse comprimento preto com esse mais cinza, esse do comprimento preto ele é maior. Então, no aquecimento, ele vai curvar para cima, para o lado do coeficiente de dilatação menor. Agora, no resfriamento é o contrário, porque muita gente confunde e acha assim, tá, se ele aquece mais rápido, ele também resfria mais rápido? Sim. Aí que está uma coisa que os alunos têm um pouco de dificuldade de entender. Então, tanto no aquecimento, se no aquecimento ele é mais rápido, no resfriamento também será mais rápido, tá? Então, nesse caso aqui, ó, no aquecimento ele vai curvar para o lado, né, onde tem um menor coeficiente de dilatação, e no resfriamento, onde ele tem um maior coeficiente de dilatação, tá? Então, na lâmina metálica, nós temos essa situação que precisa ser observada. Bem, uma outra coisa aqui é a questão da dilatação dos líquidos. O que é a dilatação dos líquidos? Bem, quantos já tiveram a oportunidade de derramar leite no fogão? Então, por que ocorre? Porque quando é aquecido, o leite também sofre dilatação. Leite, o café também, né? Quando você vai ferver a água para adicionar o pó de café, após você adicionar o pó de café, quando ele continua aquecendo, se você não cuidar, também vai derramar. Eu mesmo acontece muito isso comigo, porque eu sou uma pessoa cafezeira. Aliás, falando em café, vou até tomar um pouquinho aqui. Delícia, melhor líquido depois da água que a gente tem, né? Bem, o que acontece? Vamos lá, vamos analisar o seguinte. Ó, nós temos aqui um recipiente de vidro contendo álcool dentro. Então tem um volume inicial e uma temperatura inicial. Aqueci. Vocês estão observando que aumentou o tamanho do recipiente e do líquido? Só que o líquido, como ele está no estado um pouquinho diferente dos sólidos, eles têm mais facilidade ainda de alterarem seu tamanho, porque a força de coesão das moléculas no estado líquido é menor do que no estado sólido. Então, o estado de agregação dessas moléculas é menor. E aí o líquido vai derramar. Então, além de aumentar o líquido de dentro, por causa do recipiente que aumentou, o líquido ainda aumenta mais a ponto de derramar. A gente chama isso de extravasamento. Lembrando a música aí da Ivete Sangalo, extravasa, libera tudo, né? Mas vamos lá, que a gente está na aula aqui, tem que ser sério. Deixa eu tomar outro cafezinho aqui. Pois bem, então olha só. Então você vai ter o líquido aqui dentro do recipiente aumentado, porque o recipiente aumenta. E aliás, vamos lá. Mudou a ideia de que o recipiente aumenta? Não, porque o recipiente é um sólido. E o sólido também sofre o quê? Aumento de tamanho, né, de volume, quando sofre aumento de temperatura. Só que o líquido ele vai aumentar mais ainda. Então vai haver um derramamento do líquido, que a gente usa o termo extravasar.
Então, a gente tem três situações aí que precisamos analisar. Vamos lá, então. Então, nós temos aqui líquido e recipiente, antes do aquecimento, aqui do lado esquerdo. Aqui no meio, o líquido e o recipiente depois da dilatação, é um pouco maior, mas o líquido ainda vai extravasar, beleza? Bem, então nós temos o seguinte, nós vamos ter a dilatação do recipiente, e aí preste atenção nisso daqui, ó, coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, tem que identificar, tá? Nós temos aparente, a dilatação volumétrica aparente. Olha aqui o coeficiente de dilatação aparente. O que seria isso? Vamos lá. Do recipiente, alguém tem dúvida que fala exclusivamente do recipiente em si? Você fala, professor, mas calma aí, o líquido que está dentro dele? Pensa bem. O líquido ele está aumentando dentro, junto com o recipiente. Então, o volume do recipiente é o volume do líquido. Ah, professor, verdade. Mas e o volume, e o líquido que está derramando? Está aqui, ó. O líquido extravasado é o que a gente chama de aparente. Está tão aparente que está derramando. Você está vendo ele. E mais, é também chamado de dilatação do líquido, porque aqui é o que realmente aumentou de líquido, fora o do recipiente, tá? Perdão, desculpa, acabei confundindo aqui. Aqui é o que a gente chama de aparente, que é o do extravasado. Agora, a dilatação do líquido é o que a gente chama de dilatação real. Real, tá? Real. Por que a dilatação do líquido é dilatação real? Porque é o que aumentou dentro do recipiente mais o que aumentou de forma aparente. Por isso que a dilatação real é a soma da dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, que é do líquido extravasado. Ou seja, nós temos três dilatações ocorrendo simultaneamente. A dilatação do recipiente, a dilatação aparente, que é do líquido extravasado, e a dilatação, que é a soma dos dois, que é a dilatação real, que é a dilatação total, tá? Que é a dilatação do líquido especificamente após o processo de aquecimento. Bem, além disso, a gente pode representar isso pelos coeficientes de dilatação, tá? Eu até não provei isso daqui, mas olha só, o que é comum nos três casos? V0 e ΔT. V0 e ΔT, V0 e ΔT. Todos inicialmente eles vão ter o mesmo volume inicial e a mesma variação de temperatura. Eu vou cortar porque são os fatores comuns, sobra o quê? Os coeficientes de dilatação real do recipiente e aparente. Tá? Peço até desculpa que está líquido, tá? Perdão, esqueci de mudar, tá? Mas aqui é recipiente, tá bom? Mais para frente não vai ter mais esse erro. Bem, agora observe o seguinte: existe uma coisa chamada anomalia da água. O que é isso? Primeiro, anomalia, o nome já diz, né? Que é algo incomum, né? Então a água ela tem uma propriedade interessante. Vamos lembrar, o que diz a teoria? Todos os corpos, sejam eles sólido, líquido, né, ou até gasoso, a tendência é que haja um aumento conforme aumenta a temperatura. Beleza? Beleza. Só que a água, de 0 a 4 graus, ela não aumenta, ela diminui. Professor, por que isso acontece? Está relacionado à sua estrutura molecular, tá? Bem, mas vamos aqui não entrar em detalhes, porque a ideia aqui é só guardar essa parte. De 0 a 4, ele não aumenta, ele diminui. Então, isso é uma anomalia. Por que uma anomalia? Porque eu estou tendo um aquecimento, mas um aquecimento em que o volume desse líquido não aumentou, e sim diminuiu. Então, é uma anomalia. Porque a regra é o quê? Se for aquecida, aumentar o seu volume. Mas como não foi aquecida, então o volume não foi aumentado, e sim diminuído. Pessoal, apesar de ser uma anomalia, isso traz algumas questões assim, bastante importantes. Por exemplo,
É isso que impede o congelamento dos oceanos ou de lagos. Então, nesses lagos assim, você vê o quê? Em cima uma casca fina de gelo e embaixo líquido. Devido a essa anomalia, perdão, acontece isso. Se não fosse anomalia, congelaria todo o lago. Então os peixes morreriam. É um exemplo só. Assim, eu falei de forma bem simplória sobre as consequências, um pouquinho mais, poderia até especificar um pouco mais, mas guarde essa ideia. Outra coisa, quantos de vocês não quebraram, às vezes, uma garrafa porque colocou no congelador? Essa é minha filha aí que está participando da aula aí, tá? Resolveu falar. Então, quantos de vocês não aconteceu de quebrar uma garrafa de vidro, colocou lá, esqueceu e depois foi tirar, o vidro quebrou? Por quê? Devido a essa anomalia, tá? Bem, e depois dos 4 graus, professor, o que que acontece com a água? Aí ela vai aumentar o volume normalmente, igual antes de 4, de 0 a 4. Então guarde, a água tem uma anomalia. Essa anomalia é somente de 0 a 4 graus Celsius. Isso está relacionado por quê? A 4 graus, ela atinge a sua densidade máxima. Ela fica mais pesada, tá? E aí guarde bem isso, faz sempre essa correlação. A densidade da água a 4 graus Celsius, ela é máxima, tá? Beleza? Então ela fica mais pesada. Então, guarde bem isso. Tá? Aliás, densidade está relacionada também com temperatura, tá? Beleza? Bem, vamos lá então. Continuando aqui. Vamos ver alguns exercícios para a gente fixar esse assunto. Primeiro, qual o comprimento final de uma barra de alumínio que com 1 metro de comprimento é aquecida de 20 para 120 graus Celsius? Então vamos primeiro lembrar o seguinte, que dilatação eu estou falando? Primeiro, é uma barra. Então eu estou falando de comprimento, tá? Uma dimensão. Então ele quer o comprimento final. Comprimento final de uma barra de alumínio, lá na tá? Que tem 1 metro de comprimento e ela é aquecida de 20 para 120. Então vamos lá. Então, para eu achar o comprimento final, primeiro vamos achar o tanto que aumentou. Então, ΔL é igual a L0 alfa delta T. O meu alfa, se eu pegar lá na tabela, não posso voltar agora, senão vai me atrapalhar um pouco, mas na tabela é 24 vezes 10 a menos 6, o coeficiente de dilatação do alumínio, que é o nosso material, alumínio, tá? Bem, então vamos lá, substituindo eu vou ter o quê? Comprimento 1, coeficiente de dilatação 24 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura? Temperatura final 120, temperatura inicial 20. Então fica 120 menos 20. Bem, então vai ficar 1 vezes 24 vezes 10 a menos 6 é 24 vezes 10 a menos 6, vezes 120 menos 20, 100. 24 vezes 10 a menos 6 vezes 100, o 100 elimina a potência aqui, ó, de menos 6 passa para menos 4. Então vai ficar 24 vezes 10 a menos 4. Transformando isso em números decimais, 0,0024 metros. Por que metros? Porque a unidade de medida usada aqui é o metro. Mas eu quero o ΔL, ou seja, eu quero o tanto que aumentou? Não. Isso daqui é o tanto que aumentou. Eu quero qual é o comprimento final. Então, lembra que eu falei que eu ia calcular separado? Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu poderia usar essa fórmula direto, pessoal, daria a mesma coisa, mas a gente pode simplificar para essa. L igual a L0 mais ΔL, tá? Onde o L0 é 1 e o ΔL, que é a dilatação, tanto que aumentou, 0,0024. Somando-se os dois, 1,0024 metros. Então, esse é o comprimento da barra após o aquecimento. Beleza, pessoal? Bem facinho,
O único caso aqui que vai gerar um pouco de problema é a notação científica, tá? Tá bom? Então tome cuidado. Professor, por que o 10 a menos 4 virou isso? Vamos fazer o seguinte, olha só, vamos fazer aqui comigo. 10 a menos 4. Tava aqui, ó, né? Então a vírgula vem 1, 2, 3, 4. 4 casas para a esquerda, tá? Por isso que 24 vezes 10 a menos 4 é 0,0024 metros. Beleza, pessoal? Alguma pergunta aí? Coloque no chat aí, beleza? Vamos lá, para a próxima. Qual a área? Olha só que agora fala de quê? Área de uma superfície de cobre, ó, o material, de 2 metros quadrados de área, aquecida de 0 para 50. Então, primeiro, não é comprimento, é área. Então, eu vou usar dilatação superficial. O material, cobre. Então, aqui ele não me deu qual é o coeficiente de dilatação. Então, tem que olhar lá na tabelinha. Aquecida de 0 a 50. Então, qual vai ser a variação? 50 graus. Tá? E qual é a superfície inicial dela? 2 metros quadrados. Uma coisa que você precisa entender é que pode acontecer dele não dar superfície definida, e sim as dimensões para você calcular. Aí você tem que ter cuidado que você vai ter que verificar qual é o tipo de superfície. É uma superfície quadrada? É uma superfície retangular? É uma superfície triangular? É uma superfície circular? Porque pode ser um círculo também. Então você vai ter que ter cuidado aí para saber qual é o tipo de superfície, tá? Se ele der a superfície completa, melhor ainda, fica até mais fácil, igual aqui. Então vamos lá, dilatação superficial, ΔS igual a S0, mas olha aqui, beta, não mais alfa, porque eu estou agora analisando em duas dimensões. Então o beta é o quê? Primeiro, o coeficiente de dilatação do cobre linear é isso daqui, 17 vezes 10 a menos 6. Só que eu não estou trabalhando com dilatação linear, eu estou trabalhando com dilatação superficial. Então eu tenho que multiplicar por 2. Porque o 17 vezes 10 a menos 6 é o valor do coeficiente de dilatação linear, que quer dizer o quê? Em uma dimensão. Mas eu não quero em uma dimensão, eu quero em uma superfície. Beleza? Então, por isso que eu vou calcular da superfície. Bem, então vamos lá. Então, eu vou ter ΔS igual a quê? 2. O que é esse 2? Está aqui, ó. É a área inicial. 34 vezes 10 a menos 6, o que é isso? É o resultado dessa multiplicação, 2 vezes 17, vezes 50 menos 0. Bem, vamos lá. 2 vezes 34, 68. Então, fica 68 vezes 10 a menos 6, vezes 50 menos 0, 50. 68 vezes 50, 3.400. Vezes 10 a menos 6. Transformando isso em números decimais, fica 0,0034. Então, essa é a dilatação superficial, 0,0034 metros quadrados. De novo, usando aquela situação. Ó. A vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí mais um 0, 5, mais um 0, 6. Então, dois zeros aqui, ó, antes do 34. Aí, para não ficar feio, coloco a vírgula. Por isso que está 0,0034. Aí, isso daqui eu posso eliminar, porque não vale mais nada. Bem, como eu quero achar a superfície final é igual à superfície inicial mais o tanto de superfície que aumentou. A superfície inicial, 2. E o aumento, 0,0034. Somando-se os dois, 2,0034 metros quadrados. Ou seja, passo a ter agora uma superfície maior do que eu tinha inicialmente. Superfície maior do que eu tinha inicialmente. Beleza, pessoal? Então, tá aí a área final após o aquecimento em 50 graus Celsius. Bem,
quanto aumentou o volume de um cubo, vou apagar aqui, aumentou o volume, agora é outro tipo de dilatação volumétrica agora, porque está falando de volume, de um cubo de aço. Primeiro, é um cubo. Segundo, material de aço. E a aresta 2 metros. Vamos pegar bem aqui, a aresta 2 metros. Tá? Guarde bem isso. Após sofrer uma variação de temperatura de 80 graus Celsius. Pessoal, aí aqui uma outra questão. Ele fala sofreu uma variação de temperatura de 80 graus Celsius. Quer dizer o quê? Que aumentou 80. Professor, mas quanto era? Não importa, aumentou 80. O que me interessa não é o que eu tinha antes, quanto foi. É quanto aumentou ou quanto diminuiu, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Dilatação volumétrica, ΔV igual a V0 gama, que é volumétrica, ΔT, tá? Aí nós vamos olhar lá, o aço, coeficiente de dilatação, segundo aquela tabela lá, é 12 vezes 10 a menos 6. Mas como lá está falando de dilatação, coeficiente de dilatação linear, para transformar em volumétrica, eu multiplico por 3. Então fica 3 vezes 12 vezes 10 a menos 6. Tá? Bem, agora outro detalhe aqui. Ó. Ele não me deu qual é o volume do cubo. Ele quer saber quanto aumentou o volume de um cubo que antes de aquecer tinha aresta 2. Aí o que é aresta? Como é que eu acho o volume? Então vamos lá. Então, meu volume inicial ele não me deu de forma definitiva, eu vou ter que determinar. Como é um cubo, o que é um cubo? É uma figura com 3 lados iguais. Então, o volume de um cubo é a aresta elevada a 3, ou seja, a aresta ao cubo. Como a aresta vale 2, 2 elevado ao cubo. E 2 elevado ao cubo, 8. 8 metros cúbicos. Então, o volume inicial é de 8 metros cúbicos. Ah, professor, então é assim. Era isso que eu estava querendo dizer. Se fosse uma superfície quadrada de lado 2, seria o lado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Fosse retângulo de base 2 e altura 3, você pegaria base vezes altura, que é 2 vezes 3, que dá 6 metros quadrados. Então, assim, no caso do volume, poderia ser um paralelepípedo. O comprimento vale 2, a largura vale 3 e a altura vale 5. 2 vezes 3 vezes 5 vai dar 30. Então, pessoal, é que eu falei, às vezes ele não vai me dar de forma definida o volume ou a área. Vou ter que determinar através dos cálculos de área ou de volume. Nesse caso aqui, cálculo de volume de um cubo. E é bem tranquilo, né? É a aresta ao cubo. Ou multiplica 3 vezes o 2, 2 vezes 2 vezes 2, beleza? Então vamos lá. Então o que é a variação do volume? ΔV, gama, ΔT. O V0 é 8, que eu acabei de encontrar. O gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, 3 vezes 12 vezes 10 a menos 6, que vai dar 36. E a variação de temperatura, 80. Multiplicando tudo, 8 vezes 36 vezes 80, 23.040 vezes 10 a menos 6. 23.040 vezes 10 a menos 6, 0,023040. Bem, pessoal, então o que acontece? Essa é a variação do volume. Agora vamos lá, vamos imaginar. Isso é o que aumentou. Quanto aumentou? Cuidado, pessoal, não vai falar assim, qual a dilatação? Tá? Lembre-se que dilatação é o tanto que aumenta, o quanto aumenta. Tá? Então, quanto aumentou, ele está dizendo o quê? Qual é a dilatação volumétrica desse cubo. Mas se eu quisesse encontrar o volume final, mesma ideia. Volume final igual ao volume inicial mais o que aumentou. O volume inicial 8 e o que aumentou 0,023040. Somando tudo, 8,023040 metros cúbicos, porque eu estou falando de volume. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? É lógico que é muito cálculo, tal, mas tranquilo.
Mais tranquilo do que ficar tranquilo. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, tranquilo aí até agora? Agora olha só, vamos agora para alguns exemplos um pouco diferentes. Imagine que eu tenho um gráfico desse e eu tenho aqui o seguinte, ó. Vamos interpretar o gráfico aqui. Eu tenho dois materiais diferentes, o material A e o material B. Os dois inicialmente tinham o mesmo comprimento, 20 milímetros. Olha aqui, ó. Tá? 20 milímetros. Só que os dois sofreram a mesma variação de temperatura no mesmo tempo, 40 graus. No final, o B ficou com tamanho de 20,4 e o A 20,8. Aumentaram iguais? De forma igual? Não. Quem aumentou mais rápido? Ah, professor, o A, porque o A só acabou de falar que foi para 20,8 e o B 20,4. Beleza, e se eu não tivesse esses números? Daria para saber? Professor, não sei. Daria. Olha a inclinação da reta A para a inclinação da reta de B. Qual que tem maior inclinação? Ah, professor, é o A. Exatamente. Maior inclinação, maior coeficiente de dilatação. Maior coeficiente de dilatação, mais rápido o aquecimento. Ou melhor, o aumento durante o aquecimento. Ah, professor, olha que interessante, eu não sabia. Exatamente. Vamos provar isso? Vamos, professor. Então vamos lá, tá? Bem, só para relembrar as formas, eu vou usar essa daqui, ó. Delta L igual a L0 alfa delta T. Mas o que me interessa aqui? Encontrar o alfa. Ah, professor, se eu quero encontrar o alfa, isso, isso. Então vamos lá. Vamos encontrar o alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação do material A. Se eu isolar o alfa, eu vou ter o quê? Delta L sobre L0 vezes delta T. Está aqui, ó. L0 vezes delta T. Delta L, o tanto que aumentou. De 20 para 20,8, que é o que aumentou o A, dá quanto? Ah, professor, 0,8. Isso mesmo, coloca aqui, ó, 0,8. Sobre comprimento inicial de A, 20. Coloca aqui. Variação de temperatura, 40. Então vai ficar 0,8 sobre 20 vezes 40, 800. 0,8 sobre 800, 0,001 ou 10 a menos 3 milímetros. Guarde isso daqui, 10 a menos 3 milímetros, 0,001. E o de B, professor? Vamos lá, então, de B agora. Mesma coisa, ΔL sobre L0 vezes ΔT. O B aumentou o quê? Foi de 20 para 20,4. Então, aumentou 0,4. E a variação de temperatura? 40. E o comprimento inicial, 20. Então, embaixo não muda. Pode ver que embaixo, tanto para A quanto para B, não muda. Porque eles tinham o mesmo comprimento inicial e a mesma variação de temperatura. O que vai mudar é o quê? É o tanto que aumentou, que está em cima. Tá? Que está em cima. Então, vai ficar 0,4 por 800. 0,4 por 800, olha só quanto deu. 5 vezes 10 a menos 4. Ou 0,0005 milímetros. Aí eu pergunto, qual que é maior? 0,001 ou 0,0005? Só pensar, ó. 0,0,120, 120. Depois dos dois zeros, depois dos dois zeros, depois da vírgula, aqui é o número 1 e aqui é o número ainda 0. Então, quem é maior? Ah, o maior é o valor do ar, coeficiente de dilatação do ar. Isso mesmo. Então, esse daqui é maior. Esse daqui é maior. Deixa eu colocar aqui. Então, eu consegui provar que o material A ele tem um coeficiente de dilatação maior que o material B. Eu precisava fazer o cálculo para provar isso? Não, pela inclinação da reta. Beleza, pessoal? Cuidado, vamos lá agora. Agora vamos lá. Fica fácil aqui?
Ah, professor, agora fica. Qual dos dois tem o maior coeficiente de dilatação? Professor, é o material 1. Exatamente. Porque os dois têm o mesmo comprimento inicial, tinham o mesmo comprimento inicial, só que o comprimento final após um determinado, perdão aqui, perdão aqui, no mesmo tempo, um variou a temperatura menos do que o outro. Então, um, o material 1 ele tem, porque aqui é temperatura com tempo, tá? Então, o 1 variou mais rápido a temperatura do que o 2 no mesmo intervalo de tempo. Isso quer dizer que ele também, no caso, ele vai aumentar mais rápido de tamanho. Agora, pessoal, esse caso aqui, ó, o B e o A, os dois têm o mesmo comprimento inicial? Não, professor, exatamente. Só que olha o reta dos dois. É diferente a inclinação? Não, professor. Isso quer dizer o quê? Que os dois são feitos do mesmo material. O que muda é que os comprimentos iniciais dos dois são iguais. Mas quando eles têm comprimentos iniciais diferentes, mas guarda isso. Como eles são feitos do mesmo material, eles vão ter o quê? A mesma variação. A diferença é óbvio que ao final um vai estar maior que o outro, porque o comprimento inicial acaba interferindo também, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nesse caso aqui são dois materiais iguais, por isso que a inclinação dos dois são iguais. Ou seja, durante a variação de temperatura, o aumento segue o mesmo para os dois, mesmo que tenham comprimentos diferentes inicialmente. Por quê? Porque o que define é o material, tá? É o caso aqui desse outro exemplo aqui que fica mais claro que esse é 3 vezes o comprimento inicial do outro. Mas como eles são do mesmo material, a inclinação é a mesma, ou seja, aquecem, durante o aquecimento eles vão o quê? Aumentar na mesma proporção, tá? Bem, para finalizar aqui, deixa eu ver, vamos fazer um de dilatação dos líquidos. Um recipiente de vidro de 1 litro, completamente cheio de mercúrio. Então vamos lá. Primeiro, o recipiente é de vidro. E qual é a medida dele? 1 litro. Completamente cheio. Quer dizer que esse recipiente está preenchido totalmente com mercúrio. É aquecido 50 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é de 50. Então, ele pede para determinar. Vamos lá, dilatação aparente. Só lembra que dilatação aparente é a dilatação do líquido extravasado, né? Daquilo que vai derramar. Então, primeiro, o líquido que está batendo ali era mercúrio. Então, eu vou usar o coeficiente de dilatação do mercúrio. Então, vamos lá. Vai ficar ΔV aparente igual a V0 vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes ΔT. Como é mercúrio, e lá na tabela o coeficiente de dilatação do mercúrio é 41 vezes 10 a menos 6, e lá é linear, multiplico por 3, acho o volumétrico, tá? Então, vai dar o quê? 3 vezes 41. Por que eu estou usando para aparente o líquido mercúrio? Porque é o que tinha lá dentro e é o que vai derramar. Porque o volume real ou do líquido, ele conta tanto do líquido que vai derramar quanto do recipiente. Ele conta tudo. Então tem que ter cuidado, tá? Com relação a isso. O líquido mercúrio, ele relaciona-se ao que vai à dilatação aparente. Então vamos ver aqui. Então vamos lá. Qual era a quantidade de volume? 1 litro. Então 1 vezes 1,23 vezes 10 a menos 4, que é o produto de 3 vezes 41, vezes 50. Então isso vai ficar o quê? 1 vezes 1,23 vezes 10 a menos 4 vezes 50, 6,15 vezes 10 a menos 3. Ou 0,00615 litros. Então isso foi o tanto que aumentou, que caiu, que extravasou de mercúrio nesse aquecimento. A letra B, ele pede o seguinte: qual é a dilatação do líquido? A dilatação do líquido é a dilatação real, porque aqui quando eu falo líquido é a dilatação real do líquido, tá? Então é a dilatação total. Então é a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, tá? Peço desculpa aqui, mas quando eu falo que é do líquido é no sentido de a dilatação
total do líquido. Então, eu vou ter o quê? Dilatação real é a dilatação do recipiente mais o aparente. A dilatação do recipiente é o quê? O volume inicial do recipiente vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente vezes a variação de temperatura, mais a dilatação aparente é o volume inicial, que é o mesmo que eu tinha, porque o líquido estava cheio, né? Estava preenchendo totalmente o recipiente, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação de temperatura. Bem, então o que vai acontecer aqui? O volume inicial é 1 litro. O coeficiente de dilatação do vidro, se você for ver lá na tabela, 9 vezes 10 a menos 6, só que lá era linear, multiplico por 3, acho volumétrica. Tá? Então, 3 vezes 9 vezes 10 a menos 6 vezes 50. Agora aqui, por que está 0,00615? Porque eu já calculei na letra A qual é a dilatação aparente. Eu não preciso calcular de novo, já coloco aqui o resultado. Vai ficar como? 1 vezes 3 vezes 9 vezes 10 a menos 6 vezes 50, 1.350 vezes 10 a menos 6, mais 0,00615, que é a dilatação aparente. Lembrando que 1.350 vezes 10 a menos 6 é a dilatação do recipiente. 1.350 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que 0,001350. Tá? Somando mais 0,00615, eu vou ter 0,0075 ou 7,5 vezes 10 a menos 3 litros. Tá? Deixando em números decimais ou em notação científica. Tá? Aqui tanto faz, beleza? Bem, ok. Tem uma outra forma de eu encontrar isso. Qual que é? Tá? Vamos lá. Quer dizer, desculpa, vamos calcular agora o coeficiente de dilatação do líquido. Então, qual é o coeficiente de dilatação real do líquido? Tá? Que é o real. Eu até coloquei líquido aqui, mas no sentido real. Então, vamos lá. Eu achei que a dilatação real é 0,0075. E o volume inicial é 1 e a variação de temperatura 50. Então, agora eu só preciso encontrar o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. Então, vai ficar 0,0075 igual a 1 vezes 50, 50. Aí eu troco tudo de lugar ao mesmo tempo, aí não preciso mudar o sinal. Então, vai ficar o quê? 50 vezes o coeficiente de dilatação do líquido igual a 0,0075. Então, isolando, eu vou ter o quê? 0,075 dividido por 50. Fazendo essa divisão, eu vou ter 0,00015 ou 1,5 vezes 10 a menos 4. É bom que o coeficiente da dilatação você deixe ele em notação científica. É mais aconselhável, tá? Bem, qual é a outra forma de eu encontrar isso? Usando a forma dos coeficientes da dilatação. Não precisava fazer esse cálculo. Por exemplo, o coeficiente de dilatação do recipiente, 27 vezes 10 a menos 6, que é o 3 vezes 9. O coeficiente de dilatação do mercúrio, 3 vezes 41 vezes 10 a menos 6, que dá 123 vezes 10 a menos 6. Somando 27 vezes 10 a menos 6 mais 123 vezes 10 a menos 6, daria 150 vezes 10 a menos 6, ou 1,5 vezes 10 a menos 4. Coincidentemente, ó, deu o mesmo resultado aqui usando a outra forma. Beleza, pessoal? Então lembre-se, o líquido é mercúrio, tá? O líquido é mercúrio. Então, quando eu falo do líquido extravasado, tá? É o líquido que vai cair. Como é o mercúrio que caiu, tá? Então eu uso ele. Agora, quando eu falo de dilatação real do líquido, aí eu estou falando da dilatação total, que é o caso aqui. Beleza? Guarde bem essa ideia. Eu acho que esse é o nosso último exercício. Por hoje é só. Bons estudos. Lembre-se que a física não é sua inimiga, ela é sua aliada. E um abraço.
Fique com Deus, até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar aí na próxima aula um pouco de exercícios para nós treinarmos. Um abraço e até a próxima.